Olá, bem-vindo, bem-vinda ao último módulo do nosso curso de como tornar conteúdo jornalístico digital mais acessível. Neste último módulo, nós vamos falar sobre como mensurar o impacto de uma comunicação acessível e inclusiva sob duas óticas. Uma sobre a ótica social e outra sobre a ótica das ferramentas de validação. Em um cenário de alta conectividade, a acessibilidade torna-se um elemento importante para estar bem posicionado no mercado e promover a inclusão social. O conceito de acessibilidade digital explora o modo como as empresas conseguem criar experiências online inclusivas, interligando estratégia, design e tecnologia. Nesse último módulo, nós vamos falar como a gente pode mensurar o impacto da acessibilidade no dia a dia da comunicação. Quais são as perspectivas para se avaliar a acessibilidade? São inúmeras. Neste último módulo, nós vamos tratar de duas principais, que eu acredito que são as que nós mais vamos usar do ponto de vista de acessibilidade comunicacional digital. Uma delas são os tipos de testes de acessibilidade, que eles podem também ser chamados de avaliações de acessibilidade ou de validações, em websites e aplicativos, e eles podem ser divididos em três grupos principais, vou falar um pouquinho deles mais adiante. Ou os testes são automatizados, ou eles são manuais, ou eles são híbridos, que inclui os testes automatizados e os testes manuais. E também vamos falar um pouquinho do impacto social, né, das ações de ESG, por exemplo. A metodologia híbrida de acessibilidade e de validação dessa acessibilidade, eu entendo que é a que a gente deve utilizar. Porque a escolha é que você siga uma metodologia que envolva tanto os testes automatizados quanto os manuais. Isso porque a validação automática ela não substitui a validação manual, porque ela checa uma pequena parte dos requisitos de acessibilidade digital. Geralmente, os métodos automáticos eles são mais rápidos, como as ferramentas que eu vou deixar disponíveis nas leituras e na leitura complementar. Bem importante que vocês chequem as ferramentas de validação na leitura complementar. Eles ajudam a corrigir os erros e esquecimentos, mostrando como corrigir os itens listados de acessibilidade, por exemplo. Nós utilizamos as análises manuais como um complemento da validação automática. Elas podem ser realizadas por usuários reais, especialmente aqueles com e sem deficiência, envolvendo diferentes tipos de tecnologia e especialistas na área de acessibilidade web. Então, por exemplo, a gente pode usar uma validação automática com uma pessoa que é cega. Ela vai entender se um leitor de tela e se os recursos utilizados estão sendo feitos da melhor maneira. Ou a gente pode usar um usuário ou usuária com uma idade mais avançada, ou uma pessoa com baixo letramento. A gente pode fazer essa validação manual com diferentes pessoas com suas características. A avaliação de um ser humano ajuda a garantir diversos aspectos, como código semântico, boa utilização dos textos alternativos, se aquele texto tem clareza de linguagem, ela pode determinar, por exemplo, alternativas para conteúdo multimídia, entre outros requisitos. Sobre os testes manuais, eles podem ser chamados também de validação manual. A gente destaca a importância da usuária real para a validação de acessibilidade. Isso porque só o usuário ou usuária real pode dizer se uma página está realmente acessível, compreensível e com boa usabilidade. Elenquei aqui dois artigos importantes de especialistas que estão renomados no Brasil nessa área. Segundo o texto do Centro Tecnológico de Acessibilidade, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é um polo de referência no Brasil, é necessário que essa avaliação seja realizada por desenvolvedores ou desenvolvedoras web em conjunto com pessoas com diferentes tipos de deficiência e utilizando diferentes tipos de tecnologia. Quanto maior e mais diversificado for esse grupo, por exemplo, mais eficaz e robusto será o resultado
dessa validação manual. Então, por exemplo, uma pessoa que usa leitor de tela, isso deve ser testado numa tecnologia Android ou iOS, por exemplo. Quanto mais pessoas, os avatares de Libras podem ser testados, quanto mais pessoas com diversas características fizerem esses testes de validação, mais acurado será o resultado da verificação manual. Também tem um artigo Conformidade com os validadores automáticos em uma página com barreiras de acesso, do Reinaldo Ferraz. Ele é um especialista em desenvolvimento web, tanto do W3C de São Paulo, quanto do C-Web, que são referências no Brasil. Ele mostra como a intervenção humana continua importantíssima na verificação da acessibilidade. Esses materiais estão na leitura complementar. Peço que chequem, porque são materiais muito importantes para consolidar o passo a passo do que a gente está explicando aqui. Um outro tipo de teste manual é o protocolo Reveta, a matriz de acessibilidade com os 11 passos para um conteúdo acessível que nós estudamos nos módulos anteriores. Esse passo a passo de validação, ele é importantíssimo e ele chega a minimizar ou a eliminar quase 83% das barreiras, daquelas 11 barreiras elencadas que não estão em conformidade com o critério de compreensibilidade do W3C. Também deixei na leitura complementar um lembrete de como faz esse passo a passo do protocolo Reveta. Também coloquei no fórum das discussões para a gente discutir se você tentou aplicar não, e se tentou, né? Quais foram as dificuldades encontradas, se houve alguma dificuldade e qual a sua perspectiva, considerando o seu fluxo de trabalho nas redações ou em qualquer assessoria de imprensa, uma produtora, enfim, onde você trabalha aí produzindo conteúdo. A gente deixou essa discussão no fórum para que você possa trazer e possamos discutir. Foi fácil de aplicar? Foi difícil? E quais os desafios encontrados? Então, eu espero que você deixe o seu parecer e argumente lá no fórum para que a gente possa enriquecer esse finalzinho do curso. Outra maneira de mensurar a acessibilidade é através do ESG, Environment, Social and Governance. ESG, pessoal, é um conjunto de padrões e de boas práticas que tem o objetivo de definir se uma empresa ou se uma organização é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Trata-se de uma forma de mensurar o desempenho de sustentabilidade de uma organização. A sigla em inglês resume os 3 pilares desse movimento. E, né, de environmental, ligado ao meio ambiente, o S de social, o G de governance, ligado à governança. São padrões, parâmetros, né, utilizados como critérios para entender se uma organização possui sustentabilidade empresarial, ampliando a perspectiva de análise do negócio, no nosso caso, negócios de comunicação, para além das métricas financeiras. Para encerrar essa aula, nós também temos outros testes ou validadores de acessibilidade. Outro tipo são os avaliadores ou validadores automáticos de acessibilidade, que são grandes aliados importantes para colocar a acessibilidade digital em prática no seu dia a dia. Nada mais são do que ferramentas automáticas que fazem uma pesquisa no código de uma página e emitem relatórios que indicam as barreiras de acessibilidade para que você possa corrigi-las depois. Mas tem uma recomendação muito importante. Eu elenquei no material complementar algumas dessas ferramentas e como fazer, né? Então, você vai entrar num link, escolher uma página, né, de um veículo, por exemplo, copiar e colar o endereço daquela página nesse validador, vai clicar e ele vai trazer um relatório com todos os quesitos de acessibilidade que estão ou não em conformidade. Mas tem um ponto muito importante. A recomendação é que todos esses testes, nós temos muitas ferramentas de validação automática
mas eles devem estar baseados no princípio do W3C, contidos na versão 2.2 das WCAGs, que são Diretrizes para a Acessibilidade dos Conteúdos da Web, que tem todos os princípios elencados, como citamos no módulo 2, do que é um site compreensível, robusto, perceptível e operável. E essa classificação ela está de acordo, né, com os critérios das camadas AAA e AAA do W3C. Para isso, né, após essa validação automática, é importante que também a gente faça a validação manual, né, ou pessoal, como dissemos anteriormente. Então, o ideal é que tenhamos uma validação uma checagem híbrida, né? Você faz a validação automática para depois dar uma revisada manualmente se os critérios que não estavam em conformidade podem ser corrigidos e de que forma. Tá bom? Muito obrigada. Vamos lá para a leitura complementar, entender essas ferramentas e testá-las.